trabalhador. Este modelo é o modelo real. Aí se quer trabalhar um pouco mais ou trabalhar um pouco menos, o trabalhador decide, porque ele escolhe as horas trabalhadas. A gente pode até estipular um limite de horas por semana trabalhada, sem o menor problema. O que a gente não pode permitir, entretanto, é engessar o mercado de trabalho, o governo cobrar impostos como se não houvesse amanhã, e o trabalhador não ter o seu principal direito, que é o trabalho. Candidato, sobre saúde, né? Como é que o senhor avalia o SUS hoje? Quais seriam suas propostas para a saúde? O SUS, no papel, como ideia, uma ideia que surgiu nos anos 80, é uma ideia muito interessante. Entretanto, a execução não está boa. E por que ela não está boa? Porque há um gravíssimo problema de acesso. Qualquer pessoa que tente fazer um exame ou tentar fazer uma cirurgia vai ficar numa fila gigantesca e ela não tem uma espécie de um guia. O que é um guia? A pessoa vai, tenta fazer um exame, tentar ir numa UBS, tenta ir numa policlínica, tenta falar com o médico, tenta falar com o vereador da cidade, vai tentar falar com o médico, tenta furar uma fila aqui e ali. É assim como funciona o SUS. O SUS é caótico, porque a lógica interna dele que tinha sido prevista não foi cumprida. Existe uma tese no SUS que são das regiões de saúde. Se divide os estados em regiões de saúde e essas regiões têm que ser autônomas. Tem que ter as UBS, as policlínicas e os hospitais. Isso é um sistema piramidal em que cada região ela consegue se atender sozinha. Hoje isso não acontece. Um deputado escolhe construir um hospital numa região onde ele tem voto, ou com um prefeito que ele é amigo. Essa lógica será quebrada pelo governo. O que nós vamos fazer é resolver o acesso, resolver a fila e criar a trilha de atendimento, que é o agente de saúde vai acompanhar todo o tratamento, do momento do exame até uma eventual cirurgia que aquela pessoa vai fazer. E esse tratamento será guiado por eles, só vai ter um caminho. Não vai ser o caos que é hoje, que é o caos que também gera as nossas filas. Segunda coisa, a gente vai hiperinformatizar. Nós vamos colocar inteligência artificial, vamos criar um aplicativo aos moldes que foi feito em El Salvador, que é o Dr. SV, em parceria com o Google, que utiliza a inteligência artificial e um prontuário único que não existe no Brasil, para você acompanhar a evolução do quadro clínico da pessoa, para você prever remédios, para você prever atendimento, alocação de médico, alocação de enfermeiro, com novas contratações, novos contratos, novas obras. Isso suspende o caos que nós temos, vai fazer a gente economizar dinheiro que é mal gasto e investir onde precisa. A ideia disso é melhorar e muito o atendimento do SUS em 3 anos. Porque não é sobre construir novos hospitais, ainda que precise em algumas regiões. É sobre melhorar a forma em que é atendido, porque o SUS, na forma como ele está organizado hoje, é completamente caótico. Candidato, uma dúvida aqui. É só ideia. Você acha? Observando o cenário político eleitoral regional, que é Alagoas, qual que vai ser a maior dificuldade para os candidatos de missão e qual é a maior vantagem que você considera que tenha sobre os demais candidatos aqui de Alagoas? A maior dificuldade é que você saiu de Maceió, você tem compra de voto aos montes. A compra de voto já foi a tônica da eleição no Brasil todo em 2024 e ela será a lógica em 2026. A quantidade de dinheiro que vai ser despejado, dinheiro sujo, é gigantesca. E aqui, como vocês têm, infelizmente, a tradição de algumas famílias políticas, cito aqui esse maior problema, os Calheiros e a turma do Lira, você vai dar esses grupos políticos despejando grana nos seus aliados, e para quem quer fazer política honesta, combatendo a corrupção, será difícil. Então não será fácil. Essa é a grande dificuldade. Agora, em todas as cidades existem pessoas que não vendem suas consciências. A gente está atrás delas. Candidato, o senhor, no seu último comício em São Paulo, falou da soberania nacional do Brasil e ser contra a intervenção americana aqui no Supremo Tribunal Federal, referente à Lei Magnitsky, contra Moraes e tantas outras coisas. Sobre soberania, o senhor foi lá, né, falou, né, referente ao Trump ser contra a intervenção americana aqui. Os projetos para as Forças Armadas, caso seja eleito presidente da República. O primeiro projeto para mexer nas Forças Armadas é a reforma da Previdência. Que a gente gasta o nosso dinheiro com Forças Armadas é pagando a aposentadoria de general que nunca participou de guerra. E assim, tem mais general aqui, em números absolutos, que nos Estados Unidos da América, que é um país muito maior, muito mais rico e que efetivamente está sempre envolvido em alguma guerra. O que é uma maluquice, a gente gasta com folha, mas não gasta com equipamento. Então, precisamos de uma reforma da Previdência, precisamos de reforma fiscal, precisamos, como está previsto no nosso livro, criar um complexo industrial militar. É previsto de acontecer isso na região de São José dos Campos, onde tem o ITA, onde tem o Embraer, onde já foi o antigo complexo industrial militar brasileiro. Mas, no long run, aí entram as questões das terras raras, ser o Brasil um local de produção bélica de altíssima qualidade, em parceria com as maiores nações do mundo, com troca de tecnologia, e aí nós fornecemos equipamentos, fazemos trocas tecnológicas, utilizamos a questão das terras raras como elemento de barganha para tudo isso, e aí participamos aí sim de uma reindustrialização e um rearmamento das nossas forças que torne a gente minimamente protegido. E aí tem aquele tema mais polêmico que eu falo, que são as armas nucleares, que o Brasil terá que ter armas nucleares nos próximos 30 anos se quiser ser um país levado a sério. País levado a sério tem arma nuclear.
Se não tem arma nuclear, não pode pleitear lugar no Conselho de Segurança da ONU. Aí vira um tigre de papel, ou uma onça de papel. Não é o caso. Então nós precisamos discutir isso sim. Não para ficar tirando bomba em ninguém, tá? É para ter poder de dissuasão. Você tem que ter uma bomba para guardar no bolso, né? No bolso não cabe, mas vocês entenderam. Para que você possa proteger caso alguém venha gritar com você, venha te ameaçar. Renan, muito se fala de uma mudança, tá, pessoal? Muito se fala de uma mudança no STF, inclusive com mandatos para os ministros. Como é que o senhor tem acompanhado ministros do STF envolvidos em possíveis escândalos de corrupção e todas essas propostas que tem para retirar ministros, impeachment, tornar mais fácil e dificultar, inclusive, as decisões monocráticas, que são um dos grandes pontos de crítica no Brasil inteiro? Nós vamos atuar junto com o Senado, o governo nosso, você pode ter certeza absoluta, para fazer com que o impeachment de ministros e para passar uma legislação que acabe com a decisão monocrática, a criação de um foro específico, especial, formado por desembargadores que vão ter mandato de 2 anos, que vão julgar os deputados e senadores e assim tirar o julgo do STF sobre eles. E ministros que participaram do escândalo de corrupção tem que ser investigado, tem que ser julgado. Isso vai acontecer como? Com um PGR autônomo e independente, tem que ser colocado lá na Procuradoria-Geral da República, uma Polícia Federal independente fazendo investigação, e aí sim você resolveu o sistema de freios e contrapesos que hoje está pendendo demais a favor do STF. A gente alterando esses elementos, o STF vai ter que ceder. Se não quiser ceder, eu tenho 4 indicações como ministros supremos. Então aí, com essas 4 indicações, eu farei maioria no STF, especialmente conversando com os ministros que são bem intencionados, e aí com essa maioria a banda podre vai ter que se curvar. Se não se curvar, vai terminar afastada ou impeachmentada, em última instância até presa. Renan, ele vai fazer só mais um aí pra gente encerrar, tá? O senhor já se posicionou contra os projetos assistenciais hoje existentes para ajudar famílias de baixa renda. Gostaria de saber qual alternativa concreta o senhor tem para planejar, para não prejudicar essas famílias de baixa renda. Vamos lá, uma família de baixa renda que mora numa cidade que não tem atividade econômica, ou uma família de baixa renda em que tem uma mãe com 3 filhos e a ausência de um pai, não tem muito que eu possa fazer. A política assistencial tem que continuar existindo. Agora, a política assistencial varia de remédio para veneno de acordo com a dose. E a dose cruzou muitas linhas. Nós estamos aqui no estado que praticamente metade dos domicílios vivem de assistencialismo. Não é um regime normal. Não dá para viver com metade da população, vamos colocar assim, metade dos domicílios, vivendo de assistencialismo federal. Alguém está pagando essa conta. E é um trabalhador. E o imposto está ficando alto para esse trabalhador. E esse trabalhador não está aguentando pagar imposto. Ele está tendo que sustentar uma máquina. E no meio dessas pessoas que estão recebendo a assistência, há pessoas aptas a trabalhar. Homens solteiros, mulheres solteiras, ou homens casados, ou homens pais de criança que não estão no relacionamento. A essas pessoas nós vamos levar frente de trabalho. Vamos levar frente de trabalho com participação do governo federal, oferecendo empregos na área de zeladoria, manutenção urbana, estrada e rodagem, para essas pessoas trabalharem. Vão também receber um vale transporte, um vale alimentação para trabalhar, além do valor do auxílio. Vamos ajudar essa pessoa a estudar e vamos começar a movimentar essas cidades. A outra coisa que vai acontecer, municípios que têm prefeitos que vivem de repasse federal, aqui em Alagoas são praticamente todos os municípios, eles terão metas. Metas de desempenho. A principal meta é fazer e gerar economia formal, atrair empresa, gerar emprego real para que as pessoas saiam do assistencialismo. Ninguém vai querer fazer uma família que não tenha condição no município, que não há atividade econômica, deixar de ter o seu benefício. Dito isso, gente que está vivendo no misto, que está acontecendo aos montes, pega um benefício e faça só um bico, enquanto tem uma pequena loja de material de construção, um bar, um restaurante que ainda não contratar, e com medo de contratar porque essa pessoa não quer se formalizar, esta farra vai acabar. Vamos? Pessoal, muito obrigado. Renan, posso tirar foto contigo? Pode. Coletivo encerrado. Coletivo encerrado. Só esperando aqui. Está chegando. É o seguinte, nós temos a oportunidade e sempre foi pelas nossas mãos. Sempre foi pelas nossas mãos. Isso é um fato. Hoje nós vamos conseguir, enfim, ter um presidente que não só agora nessas eleições vai derrotar aquele cara que roubou as nossas cores, roubou a nossa bandeira. Não só esse cara, não só o Judas. A gente vai fazer o que a gente fez de melhor sempre. A gente vai derrubar o PT. O PT que sempre enganou a gente, principalmente aqui no Nordeste. Nós vamos derrubar eles até porque esse é o nosso destino. Sempre fomos nós
Fomos nós que derrubamos e seremos nós que iremos enterrar a carreira política dele e seremos nós que iremos aproveitar. Nós vamos desenvolver o Nordeste, nós vamos acabar com o crime organizado, nós vamos acabar com a soberania. Nós seremos o país de primeiro mundo e esse ano que vai fazer isso acontecer. O próximo presidente da República será Antônio Ferreira dos Santos! Olá a todos os meus amigos aqui presentes, que honra estar aqui com vocês. Que honra estar aqui com vocês. Muito bom. Acharam que não víamos? Estamos aí na nossa pré-campanha, agora a campanha. Estou aqui com vocês. E, cara, que momento doido, hein? Que momento doido. Nesse instante, somos a terceira força. E a única, veja só, eu já falei isso em outros eventos, mas eu repito aqui que isso precisa estar na nossa cabeça. A única alternativa a uma vitória do Lula. Precisamos colocar aqui. Somos nós em terceiro, somos nós nas redes sociais que fazemos frente ao Lula e Flávio, estamos lutando em condições de igualdade com eles. Somos nós que crescemos, somos nós agora que angariamos os ódios. Tiveram que botar um personagem patético para ficar me xingando pela internet, porque o Flávio é um frouxo. Lula já avisou que não vai no debate. E agora hoje saiu uma matéria no Metrópolis em que o Silas Malafaia avisou: ah, o Flávio não pode ir no debate? Também tem aquele Renan lá. Ele falou o seguinte: o Renan é um destemperado. Não pode o Flávio encontrar o destemperado. Entendi, o Silas Malafaia chamou alguém de destemperado. Qual o sentido disso? Não tem nenhum sentido. Falei, tudo bem, olha só, Silas, eu posso chamar o Flávio de corrupto com muita educação. Por obséquio, senador Flávio, gostaria de perguntar, com 1000 escusas, sobre a questão da doação do senhor banqueiro Vorcaro para um suposto filme chamado Cavalo Negro, ou Dark Horse, o Equíneo Soturno. Posso falar com muita calma, fique tranquilo, Malafaia. Só manda o Flavinho pro debate. Ninguém morde. Eles viram lá o logotipo da onça e ficaram, meu Deus, vai morder. Não vai morder. Não vai morder. Até porque o onça não come burro. Não foi ensaiado. É tudo improvisado aqui. Isso aqui foi... Não é. Todo mundo que me conhece sabe. Todos os discursos são diferentes em todos os eventos e cidades. Então, esse aqui eu estou inventando na hora e vamos ver o que vai dar. Então, mas essa do cara de burro, na real, foi boa. Foi boa mesmo. Enfim, e esse medo, tanto dele quanto do Lula, naturalmente combinam com a estratégia deles. Você não ouve falar durante o processo eleitoral do que eles estão fazendo. Alguém soube qual é a grande agenda do Lula? Qual é a proposta do Lula? Ninguém está sabendo. O que Flávio foi fazer? Hoje o Flávio vai encontrar o Tarcísio e o Nunes. E a outra coisa muito engraçada é que ele tem que ficar elogiando o Laranja Livre lá na eleição. Pro Tarcísio e pro Nunes, que odeiam os caras. Aí eles assim. E aí ele, não, boa pessoa. Que situação, cara. Que situação triste. Esses são os caras que se diziam tão valentes. Esses são os caras, Flávio Bolsonaro e sua família,
que tantos senhores e senhoras de idade se mataram em brigas na internet. Ah, o capitão, eles estão lutando por nós, o sistema está contra eles. Não, eles sabiam que